Bom dia, pessoal. Vou falar um pouquinho hoje da linguagem de programação Python. Tá? Muitos de vocês já conhecem alguma coisa. Muitos de vocês talvez até já tenham visto a minha palestra introdutória de Python em outros FIS e de outros eventos. Tá? E hoje eu vou me concentrar numa parte da minha palestra introdutória de Python. Eu sempre falava, ao longo da palestra, das áreas de aplicações da linguagem. Tá? E hoje vai ser mais um bate-papo, vai ter um pouco de código também, das áreas de aplicação da linguagem Python. E eu vou pedir um pouco de interação de vocês aí. Então, se quiserem perguntar, puxa, a linguagem é usada nessa área, o que existe nessa área aqui? Está prometido na sinopse exemplo de tudo, não dá para ter exemplo de tudo, porque não teria tempo. Temos alguns exemplos, tem um pouquinho de código até um pouquinho a fundo aí. Mais código eu coloquei escrevendo do rascunho, sem usar bibliotecas terceiras. Só para a gente dar uma olhada aqui que dá para fazer só com a linguagem, sem começar a procurar nada. Ok? Bom, então tá? Meu nome é João Bueno, eu trabalho com Python desde 2001. Até hoje não teve um projeto que eu tinha envolvido no começo do projeto que não pode ser feito com Python. Tá? Ou como linguagem principal ou como linguagem de suporte muito grande. E esse é um ponto que eu percebi, né? Em geral, as pessoas perguntam, quem não conhece a linguagem principalmente, fica, mas não deve dar para usar na área que eu trabalho. Não tem. A linguagem interpretada. É lento. Não, isso aqui que eu faço tem que ser com Java, isso que eu faço tem que ser com .NET, eu faço tem que ser com C. Não, isso aqui tem que ser com MATLAB. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí e ver alguns exemplos pequenos no caminho. Tá? Então, primeira coisa, né? Eu dei aula na universidade por uns 2, 3 anos, e aí eu fui chamado para ser professor de programação de scripts. E aí na ementa deles que eles tinham criado, o Python estava lá como uma linguagem de script. E, mas o que é uma linguagem de script? Não tem uma definição do que é uma linguagem de script. Tá? Olhando lá, conversando com as pessoas, você descobre o quê? Que fica esse sentimento de que linguagem de script é uma linguagem que põe um comando atrás do outro e ele executa aquele lote de comandos. Você não precisa ter muita estrutura, não precisa se preocupar com o que o programa vai fazer. Tá? Então, às vezes é entendido como uma linguagem de cola. Tá? Ou às vezes também é isso aí. Você não tem... Como é um programa que você escreveu só o texto, o pessoal mais tradicional, que do tempo do C lá. Você vai para a faculdade, às vezes depende da faculdade, tem os professores que se formaram na década de 80 ainda. Você tinha que compilar o programa, tem que ter o executável para rodar. Tá? Se não precisou compilar, então obviamente é uma linguagem interpretada e o computador está fazendo tudo 8 camadas acima do hardware, linha por linha. Então isso vai ser lento. Tá? E, bom, essa parte de por que o Python não é lento, vamos chegar um pouquinho nela depois. Porque o script não é só isso, não é uma linguagem que não é compilada. Na minha palestra completa de Python eu falo mais disso. Mas tem uma palestrinha que eu dei a primeira vez em 2008, que é o Shell Descansa em Paz. Então, na primeira área que eu gosto de usar Python, realmente é como linguagem de script nesse sentido, de você scripts do sistema, scripts para controlar o seu computador pessoal, que você escreve em Python, às vezes sem se preocupar muito em formatar o script, só você quer a coisa funcionando. Então vamos ver. Tá? Você está lá como administrador de um sistema, ou seu pessoal, ou da empresa, tá? E aí de repente tem uma tarefa que você percebe que vai precisar de um shell script. Tá? Eu costumo dizer, não precisa usar shell script, vamos fazer em Python. Você ganha essas coisas aqui. Não sei quem aí conhece bem shell script. Tá? Mas em geral você ganha isso aqui de cara, fazendo em Python. Tá? Você tem tudo executado num processo só, em shell script. Cada linha é um processo separado. Eu me lembro uma vez que teve uma discussão na lista de e-mail de Python aqui no Brasil, que alguém falou, não, se eu quero fazer o MD5 de um arquivo, tá? MD5 todo mundo sabe o que é, ele pega todos os bytes de um arquivo e calcula um código de hash que é usado em criptografia. Se alguém quiser quebrar MD5 com Python, também falem com o Henrique ali embaixo. Mas não estou falando disso agora. Eu sei que nessa época, isso faz tempo já. A pessoa argumentando, não, eu uso o comando MD5 do BAT, ele calcula MD5 no arquivo. Olha como é fácil, do shell, né? E eu não, se você está fazendo uma coisa um pouquinho maior, vai precisar guardar esse MD5 em algum lugar, você deveria fazer com Python. Tá? O cara, não, mas é muito mais rápido.
Aí ele mostrou que ele rodava o MD5 no arquivo do shell, né? Ele fazia o timing e dava, vamos dizer, não foi esse tempo, foi 0.1 segundos. Ele fazia com Python, dava 0.8 segundos. Por que demora mais tanto? Porque o Python tem que subir o interpretador inteiro do Python. Então, se eu tenho uma linha de arquivo que vai fazer um MD5 do Python, usando a biblioteca padrão, você não precisa instalar mais nada. O Python você faz MD5, como o comando do shell. Aí o cara, não, tá vendo? É 10 vezes mais rápido. Tá bom. Vamos fazer um MD5 de 100 arquivos. Tá? Aí você faz o for no bash. A hora que você faz o for, cada vez que você chama um MD5 é um comando separado do outro processo. Tá? Resultado. A hora que você fazia o MD5 no shell, levava, vamos dizer, 10 segundos. O do Python passava de 0.8 para 0.9 segundos. Porque esse tempo, esse 0.8 segundos, que é a impressão que ele demora mais, é o tempo para subir o interpretador. Isso na época. Hoje o interpretador sobe mais rápido, depende do hardware que você está, claro. Né? Aí o problema, não, mas o problema é só a velocidade, não tem problema. Né? O Python mesmo não se preocupa tanto em ter velocidade, em facilidade de fazer a coisa. Tá bom. Aí acontece o seguinte, eu percebi que o MD5 que estava fazendo no shell estava dando um valor diferente do MD5 que eu estava fazendo no Python. Eu fui descobrir. Quando você dá um cat, o comando cat, do MD5, que a gente estava fazendo para fazer um pipe do arquivo para o comando MD5 do shell, estava incluindo /n a mais no final do arquivo. Então o script shell estava fazendo errado. E aí você cai na outra vantagem ali, né? Distinção clara entre dados e código. Tá, o que aconteceu? O enterzinho que estava no shell, você tem que se preocupar em passar um parâmetro a mais para o cat, para não colocar aquele /n no final do arquivo, do final da linha. Em Python, tudo que é dado está entre aspas. Tá? Literalmente entre aspas. O que não é dado é código. Está separado. Em shell, depende do comando que você vai usar, pode estar em aspas seu dado, pode não estar. O que está entre aspas pode ser um parâmetro para o comando, ou pode ser um comando. Então essa é outra vantagem. Né? Outra coisa aí é sintaxe unificada. Né? Se você vai fazer uma coisinha que você vai ler um arquivo, vai ordenar ele por um campo, você tem que usar uma combinação de vários comandos no shell. Cada comando desses vai ter o seu conjunto de parâmetros, vai ter o seu conjunto de sintaxe. Em Python você vai estar usando a biblioteca padrão, vai estar usando as mesmas coisas. Tem que ver como funciona cada função? Tem, mas as funções vão funcionar do mesmo jeito. Tem um slide repetido. Tá. E a única desvantagem perceptível é essa aqui. Se é um scriptzinho muito simples, às vezes você tem que digitar uma coisa maior, né? Eu fiquei sem o apontador, deixa eu ver se o cursor aparece lá. Opa, não era a minha ideia. Tá. Estão vendo aí? Tá? Então em Python, se eu quiser uma coisa que não está na biblioteca padrão do Python, ou que pela biblioteca padrão do Python pode ser muito mais complicado, eu quero fazer um script simples, eu posso fazer isso aqui, os.system, isso aqui executa esse comando. Aí você fala, puxa, isso aqui é maior, é muito maior do que no shell script, só preciso dessa linha em vez dessa. Quero rodar esse comando ldconfig, em Python eu tenho que escrever tudo isso aqui. Tá? E aí esse que deu origem a essa minha palestra aqui em Python, você não precisa necessariamente escrever tudo isso aí. Tá? Primeiro, se você estiver usando o Python no dia a dia mesmo, você vai estar usando o IPython, que é o Python com I, que é o Interactive Python, ele tem ferramentas bem apropriadas para você dar comando shell no meio da sua utilização de Python. Se eu colocar uma exclamação na frente, você executa o comando shell. Tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho de código. Eu não sei aí quantos de vocês já conhecem Python. E eu não vou pular desde o começo agora, mas é só um pouquinho de código que é bem interessante. É o seguinte, o Python é uma linguagem orientada a objeto. Tá? Ela é bem poderosa. Ela permite sobrecarga de operadores de uma forma mais limpa que no C++. E entre os operadores que ela permite sobrecarregar, por exemplo, o operador de busca de atributo. O .get. Né? Então você está trabalhando com orientação a objeto. Se você tem um objeto, põe um ponto alguma coisa, vai buscar o atributo alguma coisa dentro do seu objeto. Em Python você pode personalizar essa busca do atributo.
que eu faço então? Eu crio uma classezinha que qualquer atributo buscado, ele executa como se fosse um comando do shell. Ele faz esse comandinho aí, os.system. Essa classe, ela fica com 3, 4 linhas. Tá? Só que aí eu não teria como passar parâmetro. Para poder passar parâmetro, eu tive que fazer um pouquinho mais complexo que isso, deu umas 15 linhas. Vou mostrar para vocês aqui. Só um instante. Alô? O som está chegando? Tá. Okay. Vamos aqui. Só um instante. Tamanho da letra, tá bom? Então esse meu shellheap.py aqui. Se tiver pequena letra, alguém avise. Tá? Esse código todo aqui. Acho que tá melhor abrir no editorzinho de texto. Porque a gente não fica com a quebra de linha ali. O problema é que o slide do fundo passa para frente. Tá? Então são 23 linhas. Eu fiz esse módulozinho que ele faz o quê? Ele usa esse getAttr para personalizar a busca de atributo. O que eu faço então? Aí eu instancio essa minha classe shell com a letra S. O que acontece? A letra S passa a ser um objeto desse módulo de Python, e aqui é o módulo completo, que eu posso usar. Dentro desse objeto S, eu busco um atributo. A hora que eu busco o atributo, ele retorna o objeto immediate. Esse objeto immediate, ele personaliza a chamada dele. Ou seja, o que eu puser entre parênteses, ele vai ser chamado como uma função normal, por causa desse call. Os parâmetros da função vão ser chamados aqui, vão ser passados como parâmetros para o call aqui. Tá? E aí eu executo o comando. Foi passado. Qual é o comando? O comando é passado quando eu passo o parâmetro para o shell aqui. Tá? E aqui eu faço aqui que eu tenho dois modos de operação com esse if aqui ainda. Tem um modo que funciona no modo imediato, que ele me mostra o resultado direto no prompt do Python interativo. E tem o modo não imediato, que é o que eu vou usar para programar meu script. Vamos dar uma olhadinha como é que fica isso aqui. Não dá para ler, né? From shell heap import. Eu só preciso daqueles dois objetos daquele módulo. S, vírgula I. Então isso aqui, para quem não conhece Python, só o jeito que Python trata nomes de objetos que você importa, tá? Já é uma vantagem muito grande sobre a maior parte das outras linguagens. Porque então eu quero esses dois objetos desse módulo, eu importo assim. Ok. Interativo.ls. Opa, ele executou um ls lá do shell e me deu um por um aqui. Imprimiu para mim, né? Ah, mas eu não quero imprimir, eu quero, para cada nome desses que o ls retorna, eu quero, por exemplo, passar para maiúsculas. For nome in iOS, que não é interativo, ls. Nome é uma string de Python, e os strings têm métodos como objetos normais. Então eu quero só passar para maiúscula aqui. Aí. Tá? E que o ls retorna um final de linha a cada coisa, né? Eu não quero final de linha. Posso colocar isso aqui. Pronto. Tá? E isso aqui funciona para qualquer comando que eu quiser. Então se eu quiser dar um pwd, por exemplo, tá? Ou o meu ldconfig, eu posso passar parâmetros, tá? s.ls passo L. Perdão, vamos usar o I aqui. Tá? Isso aqui, então, eu gastei 23 linhas. Eu tenho um módulo que eu posso reusar quantas vezes eu quiser. E o que acontece aqui é que usando, então, essa funcionalidade um pouco mais avançada do Python, que é, não vou me preocupar só em colocar um comando embaixo do outro. Vamos usar uma classezinha. Vou colocar um métodozinho de 4 linhas. Tá?
Eu acabo com essa única desvantagem que eu detectei aqui. Tá? Então isso aqui para a linha de comando. Tá? Então scripts que você usa não só para fazer seu backup diário, mas você pode usar hoje em dia uma área que está muito avançada para a linguagem, em toda a área de TI, né? Que é a manutenção de servidores virtuais. Né? Hoje em dia, antigamente o que era? O script servia para você fazer seu backup, você verificar o sistema, na hora de ligar, fazer log rotate. Hoje em dia, os servidores são virtuais e são criados via software. Né? Então, hoje em dia, a própria manutenção, criação de servidores, deploy de aplicações, deploy de ambiente de aplicação, é tudo feito via software. Tá? E Python ele tem todos os ingredientes e, baseado nesses ingredientes, as pessoas construíram bons produtos para você gerenciar tudo isso. Então, a Amazon, que talvez foi uma das primeiras, é uma das mais famosas empresas que provém ambientes em nuvem aí. A API dela para você gerenciar os servidores é toda em Python. É o Boto. Tá? Na Simples Consultoria, que eu estava colaborando, a gente usa o SaltStack para gerenciar 40, 50 servidores virtuais. Cada cliente que a gente tem é um site que tem 5 páginas. Legal. Tá? A gente cria um servidor virtual novo para eles. E você tem um arquivo de configuração que você mexe tudo. Ele cria uma máquina nova que não tem nenhum arquivo repetido do outro cliente. Completamente isolado. E isso aí faz uso dessas grandes vantagens que Python tem para lidar com string, lidar com arquivo de alto nível, lidar com outras coisas, que a gente pode ver mais coisas aí. Né? Nesse ponto eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí. Está claro para todo mundo que uma coisa que mudou muito no TI nos últimos 5, 6 anos foi isso. Hoje em dia, antigamente você ia colocar um servidor. Você tinha que encomendar uma máquina, vinha um hack, você colocava uma máquina, aí você pegava o seu sistemão, rodava e instalava lá. Hoje você vai criar um servidor. Tá? Você dá um comando, ele cria uma árvore de diretório, você dá outro comando, o próprio kernel instancia um novo Linux lá, com outro endereço de IP, e tem um ambiente completamente isolado. Só que a hora que você quer configurar coisas como quanto memória, rede nesse servidor, que pacotes vão estar instalados nesse servidor virtual, tá? Você precisa ter tudo isso em software. Em uma linguagem de muito alto nível que possa se tornar simples você se comunicar com o sistema de arquivos, com o gerenciador de pacotes do sistema, com versionamento, tá? Com vários protocolos de rede integradas, ajuda muito nisso. Aí ajuda tanto que muitos pacotes aqui, essa lista não é extensiva, tem muitos outros pacotes aqui que funcionam com Python. Tá? Esses aqui são os que eu já usei. Tá? Bom, aqui eu vou partir para um exemplo um pouco mais complexo. Eu não sei, bom, tem bastante gente aí. São duas coisas bem distintas nessa palestra. Uma coisa é esse bate-papo mais alto nível do que é possível fazer com Python e quais são as vantagens que você tem, como essa coisa que eu falei dos servidores. E uma outra coisa é esse exemplo mais detalhado que a gente tem de código, mesmo usando um pouquinho de Python. Tá? Eu fiz uma coisa aqui que é interessante, que eu nunca vi ser feito em outra linguagem. Não que não dê para fazer, dá para fazer até com Shell Script também. Tá? Mas o que é? Você partir de nenhum framework, só da linguagem e da biblioteca padrão dela, e criar uma aplicação web. Eu pulei um outro exemplinho, a gente vai voltar nele agora. Quando eu falei do Shell Script. Né? Então, um outro exemplo de scripts que eu tenho, você vai processar um arquivo de log. Legal, eu tenho um arquivo de log lá, ou do Apache, ou de qualquer coisa. Eu quero jogar isso no banco de dados. Eu quero passear o arquivo e jogar no banco de dados. A gente vai visitar esse exemplo primeiro, porque depois desse exemplinho do banco de dados eu uso aqui na minha aplicação web feita a partir de rascunho. Tá? Só para ter uma ideia aqui, tá? Quantas pessoas já usam Python? Tá. Então a maioria não usa, então eu vou voltar realmente para o exemplo mais básico, só para vocês terem uma... Aqui. Vou abrir outro arquivo. Deixa eu dar uma olhadinha. Não está pegando aqui. Só um instantinho. Esse aqui.
cortando aí, né? Só um instante que eu estou formatando aqui a janela. Ficou lento aqui, não. Por algum motivo quando ligou o VGA. A aplicação já estava aberta, ela não foi redimensionada para o tamanho da tela. Ok. Bom, então esse script, ele parece grande, mas na verdade isso é uma coisa bem simples. O que eu faço aqui? Eu crio um novo tabela de banco de dados, ele é um script completo. Ele pega um arquivo de log, que está aqui também. Vamos abrir aqui. Esse aqui é um log só dos pacotes instalados nessa máquina. Tá? Então eu formatei ele em 26 de março. Então tem aqui um monte de pacote que foi atualizado, um monte de pacote que foi instalado. Isso aqui é o log criado pelo gerenciador de pacotes. Tá? Isso aqui eu peguei. Numa hora eu olhei, legal, qual é o formato do log? Ele tem a data até aqui, depois tem uma palavra-chave que fala qual foi a ação feita, e tem o nome do pacote. Tá? O que eu quero fazer? Isso aqui é muito comum você ver, às vezes, por preguiça, às vezes por medo de fazer as coisas. Você vê gente, outro dia tinha alguém na lista de Python reclamando, na lista não, no fórum de pergunta, reclamando que ele tinha um arquivo com 18 milhões de linhas e demorava para pesquisar coisa nele. Né? Então, que o cara, ele queria... Você quer ler um arquivo de texto e fazer pesquisa, fazer query aqui direto? Você pode. Até 100 mil linhas, né? Ele vai te responder em alguns segundos ainda, tudo bem. A hora que o cara tinha 18 milhões de linhas de log e queria fazer query, se falava, puxa, meu script está demorando? Não. Vamos ter bom senso. Né? A partir de um certo momento, tem que pegar esses dados, jogar no banco de dados relacional, que faz toda a parte de indexação para você. Você pode achar por data e tal. Como é que faz isso em Python? É isso que esse scriptzinho aqui faz. Tá? Então esse setup aqui, então até a linha 15, tá? Eu fiz a conexão, eu apaguei um arquivo antigo, porque aqui é só para demonstração nessa palestra. Tá? Eu crio um arquivo de banco de dados com um banco de dados que é embutido no Python, SQLite 3. Pô, João, você vai usar SQLite 3, você está falando 18 milhões de linha de código, SQLite 3 obviamente é um banco de dados de brinquedo, não vai servir para isso. Que serve? Tá? Se é uma aplicação que vai rodar sozinha no servidor e vai ter um arquivo que só ela vai mexer, por exemplo, para gerenciar um arquivo de log desse, o SQLite 3 ele tem velocidade comparável ao Postgres e MySQL. Ele não serve para multi-usuário, para multi-conexão. Tá, mas se tem uma coisa só, a programação assíncrona, feita para web, por exemplo, você pode servir com SQLite 3 tranquilo. Aí é um banco de dados que é feito tão simples, ele não é feito em Python, mas ele vem junto com o Python. Aí, o footprint dele é pequeno o suficiente para só ter as bibliotecas do sistema, ele usa, que é outra vantagem da linguagem que a gente vai falar ali na frente. Tá? Outra coisa legal. Eu preciso colocar um comando SQL aí no meio. Em Python, eu falei, você separa seus comandos do seu código. O comando SQL é uma string que pode ficar grande, ela pode ter múltiplas linhas. Isso aqui podia estar numa linha só. Eu estou criando uma tabela com 3 campos aí. Tá? Mas é SQL. Em Python eu posso colocar 3 aspas. Depois 3 aspas eu fecho. Aqui nesse meio eu posso colocar enter, posso colocar outra aspas, posso colocar apóstrofo, posso colocar o que eu quiser. O Python sabe que só vai acabar esse texto quando eu fechar com 3 aspas embaixo. Tá? Isso aqui em contraste com a sintaxe do shell script, que outras linguagens como Perl e PHP usam, que é um menor que você tem que criar um label e você tem que lembrar daquele label depois. Né? Se você esqueceu, se você usar aquele label, você põe, por exemplo, menor até fim. E você não pode em nenhum momento escrever fim dentro do seu código. Você tem que lembrar que eu não posso escrever fim. Lembrar que eu não posso escrever fim no meio do seu bloquinho ali no meio, não parece, mas ele ocupa espaço enquanto você está escrevendo o seu bloquinho. Ocupa espaço na sua cabeça. Retorna a conexão. Tá? O import data. Aqui não é a melhor sintaxe do Python para ler arquivo, mas é a mais curta. Por isso eu usei ela aqui. O que acontece?
Eu recebo um file name opcional. Como o file name é i1.log, eu posso nem passar ele. Então, parâmetros opcionais, outra coisa muito legal do Python. Tá? Eu descobri que esse arquivo de log, quando eu estava fazendo, ele não tem o ano. Aquela linha que está comentada ali em cima, a linha 18, ela pode ser usada para recuperar o ano a partir do arquivo. Tá? Como nessa palestrinha eu não quero ficar explicando aquela linha, ela faz um stat do sistema operacional e pega o campo mtime.year lá. Tá? Não, mas vamos fazer um hardcode do ano aqui. Aqui o timestamp eu transformo a data no objeto data. Eu não precisaria disso, podia manipular com o texto, por exemplo. Mas transformando no objeto data eu tenho algumas vantagens. Eu posso comparar datas, eu posso subtrair uma data da outra, ter o total em dias, o total em segundos entre um timestamp do outro. A hora que eu faço aquela linha ali, a linha 25. Aquele formato lá é um formato do Unix para fazer o parse da data. Né? E aí eu faço outra chamada SQL, coloco a chamada ali entre aspas. Essa sintaxe aqui para a chamada do SQL funciona com a SQLite 3, é uma sintaxe parecida. Os métodos, na verdade, são os mesmos. Qualquer conexão de banco de dados que você queira. Você vai conectar no Oracle, vai conectar no MySQL, vai conectar no Postgres. Tá? O Python tem uma API padrão para conexão no banco de dados. Ou seja, não precisaria mudar esse código aqui. O cursor conexão.execute. Ele sempre vai executar o código SQL que tem entre aspas. E eu só precisaria importar outro banco lá na conexão. Tá? Isso aqui... João, você não pôs, entre aspas, aqui, né, os parâmetros que você vai inserir no SQL. Tá? Isso aqui em Python você não faz. Porque você tentar colocar as aspas aqui, é o que dá margem em outras linguagens, é um monte de SQL injection. Porque você põe aspas de um jeito, aí o cara põe... você tem que setar a sua conexão para, olha, faz um escape faz um escape do apóstrofo se o apóstrofo vier simples. Né? Mas aí o cara já manda o escape apóstrofo. O fato é o seguinte, por exemplo, em PHP você tem 3 ou 4 jeitos diferentes de fazer o escape da sintaxe do SQL. Tá? E às vezes você programa na sua máquina com a configuração do PHP de um jeito, para o escape, você põe no servidor, está de outro jeito o escape, e você está encrencado. Se o escape não funciona mais, a pessoa faz SQL injection. O Python, desde o começo, tá? Pelo menos desde o Python 2.0, a API de banco de dados ela define isso aqui. Você não põe quote aqui, você só marca onde os parâmetros vão entrar e passa os parâmetros de SQL na sua chamada de Python. Tá? O módulo de banco de dados se encarrega de fazer o escaping de forma unificada. O escape sempre feito. Eu posso ter o que eu quiser dentro do timestamp, dentro do event, dentro do data. Tá? Não vai escapar nenhum apóstrofo sem escape específico para esse banco de dados lá para coisa. Tá? Se você usar a API do Python, SQL injection é 0. Aqui, isso é o básico. Tá? Até hoje, principalmente no Brasil, que você tem de site que você invade com SQL injection de pré-primário, colocando apóstrofo na URL, dá medo. Tá? Isso aqui é uma coisa que eu costumo falar da linguagem, quando eu falo mais geral da linguagem. Né? Ela te convida a programar com boas práticas. Tá? Dá para colocar o parâmetro de outro jeito que não seja isso aqui? Dá. Tem até gente que faz quando não conhece. Tá? Mas a própria API de chamadas de comandos SQL convida a fazer isso. Legal, passa o parâmetro, não se preocupe em fazer escape de apóstrofo antes. Deixa ele fazer lá. Ok? Bom, então, na verdade, eu tenho aqui 16 linhas que eu abro o arquivo. Isso aqui, ó, esse fora, ele vai ler o arquivo e vai me dar linha por linha do arquivo nessa variável line. Tá? Eu precisei de 2 linhas aqui, porque se for uma linha em branco, na verdade, esse arquivo de log nem tem, ele é bem comportadinho. Mas se tivesse uma linha em branco, ele daria problema na próxima linha. Então resolvi, se tiver uma linha em branco, pula. Tá? Aqui o que eu faço? Eu divido a linha a partir da direita, só que eu quero só 3 pedaços. Por quê? Porque minha data tem espaços no meio. Então divide onde tem espaço em branco, só 2 pedaços a partir da direita. Põe um pedaço no time text, um pedaço na variável event, um pedaço na variável data. Calculo o timestamp. Eu removo aqui esses 2 pontos, se a gente olhar lá, né? O nome do evento tem 2 pontos aqui. E aqui no final da linha eu vou ter um /n, que é um line feed. Então eu removo esse line feed também. Aqui, com strip, eu removo o line feed.
inserir isso no banco de dados. Tá? E aqui, só para a gente ver que ele fez mesmo, eu tenho uma funçãozinha showResult de 3 linhas. Eu chamo um print aqui. Vou rodar isso aqui agora. Então, os arquivos estão todos aqui. Esse banklog.db é o banquinho que ele é criado quando eu rodo esse script, né? Vou apagar ele. Então tá aí. Python. Aquele arquivo que vocês estão vendo. Tá. Eu mandei apagar sem verificar se ele estava lá. Vou só criar o arquivo com 0 bytes, então. Ok? Então ele executou, colocou tudo no banco de dados e fez um query. Tá, e agora eu tenho um arquivo então com 70k de arquivo de log que estavam, deve ser uns 300, 400 linhas. Não mais. Está aqui o banquinho criado, com 70k de novo, e agora eu posso fazer query por data. Legal, quero saber todos os eventos que aconteceram entre as 7 da manhã do dia 15 de maio e meia-noite. Pronto, faço isso com SQL Query, porque está no banco de dados. E se eu tenho 300 linhas, eu podia fazer processando texto. Se eu tenho 18 milhões de linhas no servidor, eu tinha que colocar isso no banco de dados de qualquer forma. Tem como automatizar isso. Se tem alguém preocupado com isso, na sua empresa pensando 24 horas por dia, você vai pegar, você tem vários jeitos, por exemplo, de cada linha de log que é escrita no arquivo já se inserir no banco de dados automático. Não precisa fazer isso aqui todo dia. Tem muitos jeitos de pensar como usar a linguagem, né? De qualquer forma, isso que eu criei aqui é levando para o nosso próximo brinquedo, que é o servidorzinho aqui. Tá? Esse cara aqui, então eu fiz uma coisa que normalmente você não vai fazer, que é o quê? Colocar todas as views. No caso, eu tenho 3 views aqui, da minha aplicação web, dentro da mesma função. Normalmente você vai fazer um dispatcher aqui, né? Aliás, você normalmente não vai fazer isso. Você vai usar um framework para fazer uma produção web, como você faz em qualquer linguagem. Quero o meu próximo slide lá. Você tem frameworks muito completos em Python. Mas para mostrar que você pode fazer sem ter um framework também. Você pode criar a partir do zero, e isso aqui é interessante fazer, na verdade, em um momento, né? Quando você está aprendendo a programar. Está querendo entender como funciona o web. Puxa, como é que é isso aqui? O que é o HTTP? É um negócio, na verdade, é muito fácil falar, não, você nunca vai fazer. Você nunca vai fazer para pôr em produção. Mas é importante mesmo para quem já está acostumado, quem já programa, fazer isso aqui pelo menos uma vez na vida, para você entender. É uma coisa entender em teoria, outra coisa é você ver um request HTTP chegando, você poder tratar ele. Tá? Então o que é? A biblioteca padrão do Python tem esse módulo Base HTTP Server. Lá tem uma classe Base HTTP Request Handler, uma classe HTTP Server. Essa classe aqui ela é feita para você fazer uma subclasse dela, e aí alguns comportamentos pré-definidos acontecem. Então, por exemplo, quando você põe um método que chama do_get. Get aqui é o nome do HTTP. Então, cada vez que chegar uma requisição de get do HTTP, ele vai ser executado dentro desse método. O que eu faço aqui? Eu pego o path da requisição, tá? Vejo se é uma das views que eu tenho aqui. Isso aqui é óbvio, né? Num framework vai estar em outro arquivo separado, tá? Seus URLs da sua aplicação, né? Se não tiver aqui, eu mando um 404. E acabou, fecho aqui. Tá? Se não falar, legal, vou responder isso para você. Tá? E, na verdade, era só até aqui isso aqui. Eu falei, puxa, mas está tão perto de fazer o negócio funcionar com link a mais, que de fato virou uma aplicação que tem alguma funcionalidade. São mais essas 4 linhas aqui de baixo que eu pus também. Né? Então, o que eu faço? Se não for um detalhe, ou seja, se for um installed, updated ou deleted, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma query naquele banquinho de dados que eu acabei de criar. Olha, me acha aí a timestamp e 2 vezes o campo de dados, 2 vezes o nome do pacote do banquinho que eu criei. Tá? Formata isso numa string, e o HTML já está inline aqui. Tá? Porque Python é uma linguagem muito legal para você tratar com strings e colocar coisas lá.
O que é o %S? Ele aproveita a mesma sintaxe que o pessoal conhece faz muito tempo do printf e do C. Ele faz isso usando um operador porcentagem, para quem não conhece Python. Aqui também eu usei um outro recurso do Python, que é o list de... Nossa, eu até branco no nome, né? Não é o generator expression, isso aqui. É o list comprehension. Tá? Eu crio uma lista, ou seja, um item para cada linha que eu tenho nos dados. O que são os dados aqui? São os dados que eu recebi do banco de dados. Tá? E o que eu faço em cada linha que eu recebi? Eu uso ela para formatar esse mini templatezinho HTML aqui. E numa aplicação maior em produção vai estar no arquivo separado, claro. Tá? Ou vão ter outros métodos para você girar. Aqui o HTML está inline. E o que eu faço? Eu pego um campo do banco de dados, ponho como texto dentro de um índice de lista, de um ID. Pego outro campo, ponho num endereço de link, dentro de um href. Pego outro campo, ponho dentro do tag barra. Esses dois últimos campos são o quê? São o nome do pacote. Tá? Isso aqui eu jogo dentro desse outro mini templatezinho aqui. Aqui vai entrar o tipo de evento. Aqui vai entrar cada um daqueles itens de lista ali. Tá? Ou seja, um total de 45 linhas. Eu criei meu request handler. Tá? Tudo que eu preciso fazer é instanciar um HTTP server e passar minha classe de handler para ele. Com isso aqui, vamos rodar. Eu não imprimo nada, só... A gente pegar agora, acho que eu fechei o navegador aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó, página não encontrada. Por quê? Porque eu não criei a view barra. Tá? Mas eu quero saber tudo que foi updated nessa máquina. Que é uma das views que eu tenho lá. Então ele faz a consulta no banco para mim. Me trouxe isso aqui. Eu não pus nenhuma formatação de CSS, né? Mas estão aqui os dados que estão no banquinho de dados. Tá? Com aquele mínimo ref lá que eu fiz o quê? Eu criei um link. Esse link me puxa o quê? Uma view detail. O que faz o detail? Esse código eu não mostrei para vocês. Só pegar aqui. Opa. Perdi aqui o... Tá aqui. O que faz o outro código na view detail? Eu executo um comandinho que eu mostrei para vocês na parte shell, um RPM, me volta cada arquivo que faz parte daquele pacote. Ou seja, a hora que eu volto no navegador, tá? Então aqui os arquivos fazem parte daquele pacotezinho lá. Tá? Então com 50 linhas eu tenho um negócio que eu posso ver no meu browser e ver quais são os pacotes instalados na minha máquina, quando forem instalados, e ver quais arquivos estão em cada pacote. Tá? Claro que eu posso fazer linha de comando. Se você está na empresa de TI, você tem 100 pessoas, tá? Quer dizer, uma empresa que não seja de TI, você tem 100 pessoas trabalhando, 3 vão saber usar a linha de comando para fazer isso. Os outros 95 ou 97 vão precisar do navegador. Tá? E você faz isso aqui em 2 horas, quando você sabe a linguagem. Tá? Bom, isso aqui eu queria mostrar de código. No fim, a gente tem ainda mais ou menos 10 minutos. Eu vou falar rapidamente só as outras áreas que a gente pode usar de Python. E eu tenho mais um códigozinho legal para mostrar aqui, mas aí não vai dar tempo. Tá? Bom, então aquilo que eu falei, você quer desenvolver a aplicação web para pôr em produção, framework que não falta. Tá? Tem framework mais parrudo, como o Django. Tá? Aí você fala, não, mas eu já tenho os dados. Eu tenho lá uma coleção de jornal, tem 20 anos de notícia, com foto, com crédito de autor, com um monte de coisa. Eu preciso colocar isso online. Aí você pode usar um CMS já pronto, como o Plone, por exemplo. Tá? O Plone ele mantém sites como os portais do governo federal, tá? planalto.gov.br, brasil.gov.br, a revista Carta Capital. Tem todas as características de um CMS, tá? E é difícil numa comparação
tá? Ponto a ponto do clone com outros CMS, tem algum ponto que ele fica atrás, mesmo dos CMS proprietários. Ele é totalmente feito em Python. Tá? Só alguma coisinha no núcleo do Zope, que ele tem um servidor web embutido, que é escrito em C para aceleração e indexação. Tá? Outro ponto do Python muito importante, ele é muito legal para quem está aprendendo a programar. Você não sabe programar, quer aprender. Tá? Eu costumo dizer que ele te dá a linguagem que te dá controle de volta do computador. Tá? O exemplo que eu falo sempre na outra palestra é o quê? Se você tem uma máquina que faz 10 bilhões de operação por segundo aqui, e você vê as pessoas às vezes usando uma calculadora do lado. Por quê? Porque você não tem uma aplicação que te dá controle disso aqui. Você tem a calculadorazinha, tem que ficar clicando no número para abrir. Né? Mas se você precisa, por exemplo, fazer uma coisa que a calculadora não faz, você quer fazer uma somatória de todos os números de 1 a 100 ao quadrado. Faz isso em uma linha em Python, no prompt interativo. Bom, computação científica. Tá? Computação científica é uma área que está rapidamente dominada pela linguagem Python. Tá? O que acontece? Ela consegue fazer uso das bibliotecas já existentes em todas as áreas que existem. Então você tem bibliotecas para cálculo numérico desenvolvidas desde a década de 70 em Fortran. Então Python faz uso disso. Então cálculo de matrizes, de números na parte de biologia. Tá? O presidente da Associação Python Brasil, semana passada, deu uma palestra na Python Nordeste. E ele falou de mais de 40 áreas da computação científica que é usada na linguagem Python. Eu estou falando 40 áreas. Então, áreas como biologia, genética, física, matemática simbólica. Tá? E o que acontece? Você tem aplicações separadas em cada uma dessas áreas de conhecimento antes. Agora você pode integrar tudo isso na mesma aplicação. Legal, estou fazendo uma aplicação que vai ser uma coisa transdisciplinar. Vou ter que fazer um monte de coisa em matemática com dados de fauna da floresta que eu capturei aqui. Tá? E aí, se pode fazer isso em outros aplicativos? Pode. Mas agora eu quero dar saída desses dados todos formatados para a web. Então, no Python você faz tudo num lugar só. Tá? Para quem é da ciência da computação, tá? Você quer trabalhar com teoria de compiladores, por exemplo, você tem esse projetinho aqui que é muito interessante. Né? Ele é o Python implementado em Python. Só que é implementado de forma modular que você pode trocar o front-end, você pode mudar ele. Você pode... O que é o Python implementado em Python? É uma coisa tão maluca que quando a gente via, falava, não, isso é uma piada, não é possível. Né? Ele vai ficar... O Python já é muitas vezes mais lento que C. Se você for fazer o código, o algoritmo principal em Python, isso não acontece porque o que acontece? Você faz... Se o algoritmo principal chama uma biblioteca que vai tratar os dados brutos na velocidade da máquina. A diferença, por exemplo, para o Java. Tá? Se você vai fazer uma operação, vai usar uma API 3D em Java, vai pegar todos os dados 3D, os pontos, os vetores, todos, vai levar para fazer a conta dentro da JVM. É interpretado. Tá? O Python também é interpretado com a JVM. É uma máquina virtual que funciona aqui. Só que a hora que você vai fazer contas com 3D, ele vai chamar uma biblioteca código nativo que vai fazer essas contas na GPU da máquina, em geral. Ele vai fazer a parte 3D, renderização, e vai fazer usando o OpenGL. E o PyPy te dá... O PyPy te dá isso. Tá? Ele te dá... Você fala, puxa, mas você vai implementar o Python de volta em Python e a parte de chamar a biblioteca nativa. Não, aí o que acontece? Eles se separaram, legal. Tem a parte que interpreta a linguagem, faz o scan, os tokens, cria a árvore de código, e a parte que executa isso. Agora que está tudo separadinho, bonitinho, o que a gente faz? Essa parte que cria a árvore de código, em vez de interpretar de volta em Python, a gente compila direto para Assembler em tempo real. Ou seja, fizeram um just-in-time compiler aqui em cima. Tá? Então esse projeto ele deixa um código Python nativo, às vezes... por exemplo, eu fiz um projeto de processamento de imagens, eu quis fazer igual eu fiz a parte web aqui, fiz puro, sem usar nenhuma biblioteca em C. Então o que acontece? Em Python, se você vai acessar um pixel, lá por dentro vai fazer várias chamadas de função até chegar no valor do pixel. Isso demora, ficava lento. Então um código que no meu projeto rodava em 10 segundos, no compilador C às vezes rodava em 1/10 de segundo. Tá? Só rodando com PyPy, se mudar uma linha do meu código, eu acelerei 10 vezes isso aí. Ficou 1 segundo. Porque eu estava preocupado em fazer a coisa orientada a objeto. Eu fiz acesso a pixel orientado a objeto, só 10 vezes mais lento do que acessar um pixel numa matriz de C, usando todo o poder da CPU.
aqui na visualização, que era um projeto para aprendizado, foi muito interessante. Tá? Agora não, eu quero fazer processamento de imagens de verdade. Eu quero tirar uma foto e fazer reconhecimento facial, ver onde tem gente nessa sala. Tá? Você tem bibliotecas como o OpenCV, por exemplo. O OpenCV é Open Computer Vision, e o Python é uma das principais front-ends para você implementar aplicações aí, de visão computacional. Passando rapidinho. Modelagem 3D e animação. Você tem o Python, um dos programas principais é o Blender 3D, que é um programa de software livre. Mas em modelagem 3D mesmo, programas de software proprietário adotaram Python como linguagem padrão de scripting, para você poder criar objetos e interagir com o programa. Tá? Games. A Python tem uma parte de multimídia, muito legal. Eu falei já, interage direto com o 3D nativo da máquina. Então você não fica se preocupado em mexer cada vértice do seu objeto 3D na máquina. E a API 2D é muito divertida para você aprender a programar e fazer joguinhos 2D. Tá? É o Pygame. Você tem outros programas também. Você tem a parte para mobile. Você tem a parte para hackerspace. Eu estou acelerando agora que a gente está acabando, tá? Para mobile você tem esse Kivy, que é um framework que deixa você fazer aplicativos para Android. E aplicativo multiplataforma. Na verdade, o aplicativo executa em qualquer plataforma, inclusive mobile. Ok? Front-end. Ah, não, mas, poxa, vai fazer uma aplicação web, a hora que chega no browser, você tem que escrever JavaScript. Não necessariamente. Você tem alguns projetos que transformam seu código Python para JavaScript. Tá? E na palestra completa eu mostro uma das vantagens que você tem muito grandes é da sintaxe. Tá? É uma sintaxe que é preocupada em ter menos coisa para o seu cérebro processar, para ter menos tokens, ter menos chaves, menos ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula, a chave, você põe com auxílio para o compilador, não põe para o seu cérebro. O seu cérebro você precisa de blocos de código que você visualiza. E o Python te dá isso. E um tradutor de Python para JavaScript, mesmo que seja bem primário, ele deixa você ter isso também no front-end. Criar aplicações desktop. Você tem aí QT, tem várias bibliotecas para criar aplicações multiplataforma. Tá? Isso aqui, você tem, por exemplo, um dos principais aplicativos que a gente tem o Stock, que é desenvolvido no Brasil aqui pela Async. Tá? Ele é um programa de front-end de ponto de venda completíssimo, totalmente software livre. Você põe na máquina e roda. Tá? Ele faz a impressora fiscal, faz tudo. Okay. Ele é usado para scripting e automação de aplicações. Essas aqui são as aplicações de software livre, mas é usado em outras também. Você interage com os objetos dentro. Né? Então, legal. Precisava fazer um plugin no GIMP para processar várias imagens no diretório. Você pode fazer em Python direto pelo modo interativo. Tá? Ah, não, eu preciso fazer uma coisa que vai usar programação assíncrona, que é a nova trend agora. O que é? É você manter seu pensamento num programa só, o programa vai pegar o arquivo, vai pegar esses dados, vai fazer isso aqui com esses dados, sem você precisar desviar seu pensamento, não. Enquanto pega esses dados, a CPU está parada. Tem que esperar a requisição do banco de dados. Com a programação assíncrona, você programa sem se preocupar com esse tempo de espera e usando o máximo de eficiência da máquina. O Tulip é a grande novidade do Python 3.4. Ele deixa você programar, escrever um programa pensando só o que você está fazendo com os dados. E o que acontece? Enquanto a máquina está esperando, essa pausa é feita automaticamente no ponto certo. Você não tem que se preocupar com outra thread que está rodando, outro processo que está rodando. Isso aqui é uma coisa muito legal. Vale a pena ver para quem precisa de processamento em alta performance aí. Legal, preciso de uma web, vou precisar servir 50 mil requisições por segundo. Tá? Isso aqui pode dar conta. Ok. Aqui são as coisinhas que a gente tem, os brinquedos que a gente tem para... legal. Eu falei que dá para chamar bibliotecas em C que já existem. Tá? Aqui são algumas das tecnologias que a gente tem para fazer esse link com bibliotecas já existentes em C. Tá? Não vai dar tempo de falar em cada uma delas. Tem características bem interessantes. O que eu vou fazer aqui? Tem 2 minutos? Não tem. Bom, tá todo mundo quietinho aqui. Eu vou só mostrar, então, eu falei do Pygame 2D multimídia. Um brinquedo que eu fiz. Eu ia responder uma pergunta. Alguém tinha perguntado como é que eu faço para visualizar um grafo em Python. Aí eu comecei a fazer um negócio em Pygame. Lá vem ela me parar. Só rapidinho. Então é o código que ficou. Tá aqui. Esse ficou um pouquinho maior, ficou com as 150 linhas. Eu uso o Pygame.
Tá? Eu crio um grafo com nós em posições aleatórias, conexões aleatórias, com esse código aqui. Peraí, tá. Um código que não é grande, eu tenho uma classe de nó, eu crio um grafo, e aqui no main eu tenho a parte para interagir com ele. Tá? Ficou um pouquinho grande porque eu faço interação com o mouse. Vocês vão ver que essa parte aqui, então, ficou grande visualmente comparado com as outras coisas. A hora que você vai ver o código, tá? É uma coisa que realmente, num projeto maior, teria que ser separado em várias funções. Mas vamos só executar isso aqui para a gente ver e a gente já encerra. A pasta errada. Então eu crio uma janelinha aqui. Isso aqui tem 150 linhas, tá? Eu posso clicar no nó e mover ele para cá. Eu quero desconectar esse nó desse nó nesse grafo. Clico aqui. Agora eu quero conectar ele nesse. E nesse. Aí está bagunçado, eu quero mudar esse para cá. Isso aqui para cá. Tá? Isso aqui eu não usei um framework para manipulação de mouse. Eu usei só o Pygame que ele te dá o evento do mouse. Fala, me dá a posição do mouse onde ele foi clicado. Tá? Com isso aqui em 150 linhas, eu escrevi o código que ele detecta se eu cliquei dentro do nó ou não, seleciono o nó ou não. Tá? E depende de ele estar selecionado, a ação que eu faço qualquer uma de 4 ou 5 coisas diferentes aqui. Por isso aquele código ficou um pouquinho grande comparado com o meu servidor web de 50 linhas. Tá? Só chegar no último slide, que é onde está o URL para esses exemplos aqui, quem quiser ver. Tá. Vamos passar. Aqui, quem estiver interessado nesses exemplozinhos, eles estão aí. Tá, joia, gente? Se alguém tiver perguntas, eu acho que acabou o tempo, mas vamos expulsar ainda. Lá atrás, sim. Bom, é isso, gente. Eu dou pelo Fisney até sexta-feira, tá? Sábado eu não devo vir. Ali junto com o pessoal do KDE e do Mozilla, no grupo de usuários. Qualquer uso que vocês queiram fazer da linguagem, podem perguntar. A próxima palestra dessa sala também é uma coisa que eu tinha preparado para falar um slide ou outro, né? Que também é com Python, e é o Python usando o Raspberry Pi, computadorzinho portátil.